Mercado da bola agitado, hein? Felipe Luiz tem entrave pela renovação dele, hein? Será que vai rolar? E o que o Flamengo vai fazer se não conseguir renovar com o treinador? Marlon Freitas no Verdão, Vitor Roque pode sair, Galo e Fluminense se mexendo. Talvez a principal notícia dos últimos dias tenha sido esse entrave em relação à renovação por Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem contrato apenas até o final do ano, mas, obviamente, uma renovação seria algo até, de certa forma, tranquila para acontecer. A gente está falando de um treinador que é ídolo como atleta, que virou ídolo como treinador de uma forma tão repentina, que tem um pouco mais de um ano de trabalho no Flamengo e ganhou praticamente todos os títulos disponíveis, só não o Intercontinental. Mas vamos lá, o Felipe Luiz ele rendeu muito ao Flamengo. E por mais que eu considere realmente de forma exagerada a pedida, eu não consigo discordar. Porque se o Felipe Luiz vai embora, o Flamengo vai ter que ir ao mercado contratar um treinador de 1 milhão, 2 milhões, talvez até mais. Vai chamar um português, um estrangeiro pagando isso. Então paga o Felipe Luiz. Mas aí fica essa birrinha, não, a gente pagava 200 mil, posso pagar 2 milhões. E a gente tá falando de 2 milhões para ele, para toda a comissão, tá? 2 milhões e meio foi a pedida inicial. E o Flamengo, cara, tá irredutível. Ó, chegamos no limite aqui, não vamos aumentar isso. E o Felipe tá esperando, pensando para tomar essa decisão. Vamos lá. Eu acho uma cagada gigantesca se perder o Felipe Luiz. Porque ele vai ter mercado na Europa... Em clubes brasileiros nem se fala. Mas na Europa, provavelmente ele vai trabalhar fora daqui. Mas ele quer trabalhar no Flamengo. Ele participou desse elenco vencedor. O Flamengo tem condições de continuar vencendo. E o Felipe já conhece, inclusive o Felipe contornou alguns problemas, né? Saída de Gabigol, discussões com o Pedro, né? E ele conseguiu contornar, cara. E fez desse elenco um elenco vencedor, sendo um atleta até pouco tempo atrás. Vamos lá, não está definido ainda e tô achando muito preocupante pro Flamengo, porque eu já vi essa história. Não tô zicando, secando nada, tô fazendo análise dos fatos aqui, rapaziada. Tô falando inclusive que o melhor pro Flamengo é a manutenção do Felipe Luiz. Daqui a pouco vem um aventureiro aqui, vixe Maria, e aí a coisa degringola, porque o Flamengo precisa de estabilidade. Tem dinheiro, tem, mas a gente já viu que em alguns momentos, tipo o ano de 2023, quando tira o Dorival, vem o Vitor Pereira, e o clube não ganha nada. E tinha dinheiro, tinha um puta time. O que aconteceu? Eliminado na semifinal pro Al Hilal, perde o Carioca pro Fluminense, chega no G4 do Brasileiro, eliminado na Libertadores, acho que nas oitavas pro Olímpia. Cara, então assim, não é uma matemática. Flamengo vai ter dinheiro, bota qualquer cara ali que vai comandar o time e vai ser campeão. Não é bem assim. O que vocês acham disso, tá? Quero ouvi-los aí, se o Felipe Luiz tá pedindo muito mesmo ou tem que bancar o que ele quer. Vamos pro Palmeiras, que está contratando Marlon Freitas. Mudou o perfil de contratação do Palmeiras, né? 30 anos, 5 milhões e meio de euros, mais ou menos, é o valor que o Vene Casagrande noticiou. Que o Palmeiras estaria oferecendo ao Botafogo. Na verdade já está tudo acertado. A tendência é que o Palmeiras anuncie mesmo o jogador do Botafogo. E como eu disse, mudou o perfil porque o Palmeiras está contratando um cara pronto para jogar. Aos 30 anos, por mais que ele, sei lá, vá render num alto nível mais 2, 3 temporadas, não tem problema. O Palmeiras contrata esse tipo de jogador porque agora ele quer ganhar. O Vitor Roque, a Sky Sport lá na Inglaterra, tá dizendo que o Chelsea pode estar de olho nele. Bom, aí não sei quais os valores envolvidos, mas digo para vocês que não faz nenhum sentido negociar o Vitor Roque agora, menos que chegue 50 milhões de euros, porque você vai ter que ir pro mercado. Para um cara que demorou para engrenar, mas que terminou o Brasileiro quase como artilheiro da competição, fez muitos gols. Não foi por causa dele que o Palmeiras não foi campeão de alguma coisa esse ano. Então, se o Palmeiras pretende continuar disputando títulos, né, tem para recuperar aí o Paulinho, tem outros jogadores que vai contratar pontualmente. Acabei de citar o Marlon Freitas. O Vitor Roque vai se beneficiar com isso. Se ele, sei lá, foi até convocado na reta final aí pelo Carlo Ancelotti. Se ele pretende, né, sonhar com alguma coisa em termos de Copa do Mundo, fica por aqui. E o Palmeiras também não tem nenhum sentido em liberá-lo. É só um interesse por enquanto. O Atlético Mineiro tá se mexendo e precisava.
mesmo com uma dívida muito grande lá, o Atlético tem ótimos ativos, né? Tem um elenco considerado caro, valioso e interessante até. Meio inexplicável até tecnicamente o que aconteceu com o Galo em alguns momentos da temporada, porque você olhava pro time e ótimas peças, né? Mas o encaixe não rolava, né? Então tem possibilidade do Rony sair, tem o Hulk também, que pode estar encerrando o ciclo, o próprio Gustavo Scarpa, mas isso ainda não está definido. O que tem é o Renan Lodge chegando para a lateral esquerda, jogador que conseguiu uma rescisão unilateral com o Al Hilal, porque ele não foi inscrito no Campeonato Saudita, e aí ele conseguiu argumentar, né, que ele estava sendo preterido pelo clube, conseguiu uma liberação e fechou com o Atlético Mineiro num contrato de 1 ano. A questão é que ele não joga desde junho, então se ele pretende, né, alguma coisa em termos de seleção brasileira, o Renan Lodge, que já foi muito chamado, né, é um cara que saiu muito bem do Brasil, do Atlético Paranaense, ele vai ter a chance de mostrar. Só que o titular até então é o Guilherme Arana, e o Guilherme Arana aparentemente está fechando com o Fluminense, está acertando bases com o Fluminense. O torcedor do Corinthians não está muito feliz com isso, né, porque sempre teve a ideia de que daqui a pouco ele pudesse voltar para o Corinthians, e ele já jogou em 2 times brasileiros, né, o Atlético Mineiro, e agora pode jogar em 2 times brasileiros, o Fluminense. O Atlético Mineiro também estava tentando a repatriação do Fred, aquele, né, não sobe Fred, faltam só 4 minutos contra a Croácia, aquela coisa toda. O Fredinho ex-Shakhtar, internacional, mas que é base do Galo. Ele chega muito cedo no Inter, mas ele é de origem base atleticana. O Galo está tentando repatriá-lo junto ao Fenerbahçe. Ele tem 32 anos, acho ótimo jogador, tá? Na seleção sempre foi muito contestado, jogou no Manchester United muitos anos, mas eu acho ótimo jogador no Brasil, então nem se fala. Mas aparentemente não está fechando e não deve fechar. Pelas últimas informações, o Fenerbahçe não deve liberar. Eu só estou colocando aqui o interesse do Galo em repatriar o Fred, que é um sonho antigo. Falando no Flu, que teve o Arana indo para lá, o Flu tá fechando também com o Gemes, zagueiro do Mirassol. Cara, um zagueiro que foi destaque do Campeonato Brasileiro, da sensação do campeonato, que é o Mirassol, que chegou no G4, e o Gemes tá chegando aí para reforçar o Fluminense. Já tá no Rio de Janeiro, é só questão de ser anunciado. E o Fluminense também tá com interesse no Everton Cebolinha. O Cebolinha eu achei até que fosse ficar no Flamengo, né? Porque o Grêmio teve interesse nele. Como ele terminou o ano muito bem, eu pensei, melou. Talvez o Michael o Flamengo libere. O Everton Cebolinha é difícil. Mas o Fluminense se colocou dizendo, se vocês não querem o Everton Cebolinha, a gente tem interesse. Acho difícil que o Flamengo libere para o Fluminense, mas tudo é possível. O Fluminense tem um interesse no Everton Cebolinha. E para fechar, o Neymar está alinhando a sua renovação com o Peixe, algo que a gente já imaginava, mas com uma redução salarial. Pelo menos é o acordo que está rolando por lá, para que ele renove por mais 6 meses apenas, até a metade do ano, só até a Copa do Mundo. E aí depois, né, vai lá saber o que pode acontecer. Acho também que tá certo ser até a Copa, porque, cara, até a Copa, se ele não vai pra Copa, vai ser uma deprê total, e o Santos, né, daqui a pouco, ok que o acordo muitas vezes é benéfico, né, porque ele atrai muitos patrocinadores, mas ele também acho que daqui a pouco vai querer mudar de áreas, né, não sei. Agora, se na Copa ele consegue ser o que ele espera, o que muita gente espera que ele seja, aí ele provavelmente vai ter mercado na Europa, no mercado saudita, na China, no Japão, sei lá onde ele quiser, nos Estados Unidos. Por enquanto não tem. Vai ter proposta? Tem, mas para pagar o que ele quer receber, eu acho que não tem tantas assim. Então o melhor momento, o melhor caminho para ele é realmente renovar com o Santos, porque ele está em casa, está à vontade. Se ele quer voltar para a Copa do Mundo, ele vai ter que arrebentar nesses próximos meses, porque as convocações elas são últimas agora em março para amistosos, e depois é a Copa do Mundo. Então, assim, ou ele arrebenta no começo do Brasileiro, Paulista e tudo mais, ou não sei se o nosso coroa lá vai levar o Neymar, hein? Mas ele tem que estar bem primeiro fisicamente, e depois tecnicamente, para poder chamar a atenção do italiano.